Bom dia! Vamos compartilhar uma palavra nessa manhã, lá em João, capítulo de número 6. É tempo de multiplicar. Vai aparecer na tela aí esse tema. Seja muito bem-vindo, você visitante, você que está online conosco. Deus abençoe muito a sua vida e também sua família. Louvamos a Deus essa manhã por essa oportunidade. João, capítulo de número 6, a partir do versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não serão bastante para que cada um desse tome um pouco. Eu já vou parar aqui e já começar a pregar já. Jesus pergunta onde comprar pão. Onde? E Filipe responde quanto. Olha que coisa estranha, irmãos. Jesus fala assim: ô Filipe, onde podemos comprar pão para esse povo todo? Aí Filipe fala assim: Senhor, não tem, é muito dinheiro, não tem quanto. Você percebe que o milagre na sua vida atrapalha porque você já está incrédulo antes de Deus concluir a obra que Ele já começou? Jesus pergunta onde. Ele poderia falar: ó, se descer aqui na esquina aqui, tem 5 panificadores ali, mais 4 padarias lá embaixo, tem uma quitanda do armazém. Mas Filipe já colocou numa mente cauterizada assim: não, é muito dinheiro. Já percebeu que a gente é assim quando Deus fala conosco? Deus fala assim, alguém profetiza aqui, ó, esse ano alguém vai comprar uma casa própria nessa igreja. Aí o cara vai assim: mas meu contra-cheque não casa. Já percebeu que nós temos um problema quando o Senhor quer operar um milagre? O maior dificultador é você mesmo. Diga misericórdia. E diga assim: a partir de hoje, mas diga com força, a partir de hoje, eu não atrapalho mais milagre na minha vida. A doença não tem cura. Jeová não entende isso, porque Ele tem poder para curar todo mundo. Ah, pastor, mas Jeová pode curar a doença que não tem cura? Meu irmão, a minha Bíblia diz que o meu Deus fez morto viver de novo. Então, se a nossa Bíblia diz que existe ex-morto na Bíblia, existe também ex-enfermo nessa casa em nome de Jesus. Você devia estar aplaudindo o Senhor nessa manhã. Só que o versículo 6 fala assim: Jesus dizia isso para o experimentar. Me dá um pouco de retorno aqui. Porque ele já sabia o que fazer. Aprenda isso e guarda no seu coração. Uma frase de pastor Max Lucado: Jesus tem o controle do amanhã. A única certeza que nós precisamos ter no nosso coração é que o nosso futuro sempre está nas mãos de Deus. Você pode dizer amém? A única certeza que eu tenho é que o meu amanhã está nas mãos de Filipe disse: 200 dinheiros de pão não eram bastante para cada um deles como um pouco. E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Agora você vai perceber um outro estágio do milagre. O André traz o moço, ó, tem um menino aqui, mas ele tem pão e peixe. Porém tem uma coisa: o que é isso para André? Se Filipe tem um discurso da falta de dinheiro, André tem um discurso da escassez. Até tem pão, até tem peixinho, mas o que é isso para tanta gente? Irmão, vou contar uma história para você. Eu sou crente há, um montão de anos. Eu tenho 46, me converti com 9. Faz a conta aí, dá 37 anos de fé. E nesses 37 anos de fé, eu sempre vi Deus superar as expectativas quando decidimos andar pela fé, seja a igreja, seja o crente. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso primeiro estágio é falar: não vai dar certo. Aqui tem um menino, ele tem pouquinho, não vai resolver. Uma vez estava no trem coletivo, o trem cabe em 600 pessoas, devia ter umas 3.000. Isaac Newton fica pensando assim: não é possível que cabe tanta gente num só aglomerado. Cabe. O trem, ele foge à lógica, ele foge à física, ele foge tudo. E tinha um garoto vendendo bala no trem, e ele que estava assim: agora estou vendendo bala, eu sei que é pouco, mas eu aprendi na igreja, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é. Vocês estavam nesse trem também no dia? É nada. O que é isso para tanta gente? Se tem um André que traz uma solução, já traz um problema.
Em João não aparece esse comentário, mas em Mateus, o Filipe fala assim: Senhor, dispensa a multidão. Os discípulos falam: dispensa a multidão. É mais fácil desfazer do problema do que no milagre. É mais fácil desfazer de uma crise do que crer que Deus pode operar um milagre. É tempo de multiplicar, diga aleluia. Esse ano 2025, você vai dar exemplo de coisas que Deus operou na sua vida, de hoje até o final do ano. É só para quem crê e quem celebra essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Deus vai mover milagres de multiplicação, de portas que se abrem em nossas vidas, em nome de Jesus. E aí vai lá, ele continua. Aqui tem um menino com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Mas Jesus mandou assentar os homens. Ali havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Jesus tomou o pão, levantando, dando graça, partiu e disse aos discípulos, distribuir os discípulos pelos que estavam assentados. Repartisse igualmente também os peixes a quantos o queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos, recolhei todos os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, disseram: verdadeiramente o profeta, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Eu, quando olho, irmãos, para esse texto, eu sempre lembro de que de vez em quando nós estamos precisando de uma provisão sobrenatural. Quem está precisando de uma provisão sobrenatural, diga eu. Então essa mensagem é para você nessa manhã. Garra nela que ela vai ser norte para a sua vida, em nome de Jesus. Geralmente temos uma necessidade, uma provisão, e não sabemos o que fazer. Geralmente, quando dependemos de um milagre do Senhor, não sabemos qual passo vai ser dado. De vez em quando Deus nos dá uma direção, nós não sabemos como proceder. Mas eu tenho lido a Bíblia durante muitos anos que eu sou crente. Esse ano nós colocamos como meta ler toda a Bíblia ao longo do ano. Na leitura, eu encontrei uma palavra que é interessantíssima, uma expressão na Bíblia que sempre me reporta a coisas maravilhosas. O termo de repente, a expressão de repente. A Bíblia diz que em Atos 2, de repente veio o Espírito Santo e tudo mudou. Não foi por acaso, foi de repente. Fala que Paulo e Silas estavam numa prisão e de repente veio um terremoto. Não foi do nada, eles estavam cantando e orando. Então você não pode ficar inerte quando você precisa de uma provisão, porque o de repente de Deus está para se mover sobre essa igreja nesses dias, em nome de Jesus. Eu sei que nem todos recebem essa palavra, mas você que recebeu, celebre, porque vai acontecer algo em sua vida. Aprenda, meu irmão, uma coisa: Deus, ele não se move de qualquer maneira. Ele é especialista em forjar o meu coração para entender o de repente que ele tem para a minha vida. O céu define o que acontece na face da terra. Eu não sei você está aqui hoje dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei para que lado ir, eu não sei como vai proceder. Só que de repente Deus vai mover algo na sua vida, em nome de Jesus. De repente Deus vai dar uma palavra. De repente uma porta se abre. De repente um cliente volta. De repente um contrato é assinado. De repente uma promoção bate à sua porta. De repente Deus se move. Mesmo que você não saiba o que Ele vai fazer, creia, o seu futuro está nas mãos de Deus. Quando eu coloco o futuro na mão de Deus, eu estou permitindo que Deus venha forjar o de repente na minha vida. Os 120 oravam. O Espírito Santo desceu. Eles passaram 10 dias naquele cenáculo orando, dizendo: Senhor, cadê o Consolador? E ele veio. Paulo e Silas estavam na cadeia, foram açoitados, arrebentados, e eles estavam cantando louvores. Enquanto cantavam louvores, Deus tremeu aquele lugar, as cadeias se abriram. De repente a dor que você entrou sentindo no seu corpo nessa manhã vai sair de você em nome de Jesus. De repente. Pastor, nem estou tratando. De repente. O problema é que nós queremos programar. Olha que coisa interessante. Jesus, ele está num momento difícil da sua vida. Ele recebeu a notícia de que João Batista, seu primo, fora decapitado. João Batista foi morto por uma ação de uma Salomé, que na verdade é uma gigante Jezabel no Novo Testamento, e ela manda cortar a cabeça do profeta. Então Jesus, ele vai orar à parte. O versículo inicial fala que Jesus sai para orar à parte. Ele quer sossego, ele não quer ninguém perturbando a cabeça dele, ele quer estar num lugar sozinho, ele quer poder ajoelhar, chorar talvez. O texto não diz para a gente isso, mas ele quer ficar num lugar ali que ninguém viesse incomodá-lo. E quando Jesus olha, de repente tem o quê? Uma multidão, 5.000 homens. Mulher, criança chorando,
mulher reclamando da poeira daquele lugar, marido consertando sandália de filho que arrebenta. Meu irmão, pensa num negócio doido. Jesus quer estar sozinho, só que ele não pode ficar sozinho, porque tem uma multidão que está indo atrás dele. E aí eu percebo, irmãos, que Jesus, mesmo no momento triste, ele precisa cumprir o propósito do seu chamado. Mesmo no dia mau, ele precisa cumprir um propósito para o qual o Senhor plantou ele nessa terra. Eu não sei você, irmão, mas eu já abracei pessoas precisando ser abraçado. Já passou por isso? Você tem que abraçar alguém precisando de um abraço? Já passou por você consolar alguém precisando de consolo? Você já teve a experiência de você orar por alguém precisando de oração? Já teve oração, irmão? Já teve a impressão de que você teve que secar a lágrima de alguém quando você estava precisando chorar? Eu tenho uma experiência, irmão, eu estava passando um dia tão difícil, um tempo tão ruim. E aí uma família veio conversar comigo, eu estava mal, e eles começaram a contar a dor que eles estavam passando, era semelhante à minha. Eles começaram a chorar, eu também comecei a chorar para aproveitar que já tinha couro, para não ficar feio, para eles pensarem que eu estava chorando com eles, mas não estava chorando por minha causa. E aí, vamos orar? Orei por eles, eles oraram por mim. No final ficou tudo que é lágrima misturada, secamos com a mesma toalha e fomos todo mundo embora. Às vezes você precisa de alguém que te console, mas você tem que consolar. Às vezes você tem que entregar uma palavra, mas precisa receber uma palavra. Jesus está vivendo esse momento, momento difícil. Ele, o Todo-Poderoso, está sofrendo pela morte do seu primo, mas está vendo chegar uma multidão faminta, ele está tendo íntima compaixão deles. Olha que interessante, irmãos. Aquela multidão vem com fome, e à medida que o tempo vai avançando, a fome vai aumentando. É interessante que a fome é algo que nos chama atenção. Eu tenho adolescentes, hoje uma adolescente, já tive dois, agora nunca foi adolescente do mesmo tempo, sei lá. É um negócio meio confuso, esse negócio de adolescente, mas raça para comer. Então a gente saía de quem tem adolescente em casa, sabe o que eu estou falando. A gente saiu uma vez, entramos no carro, saímos do portão, fechou o portão, estou com fome. Mas você acabou de sair de casa, fome. A gente vai demorar quanto tempo para chegar? 1 hora. Eu não sei se você viu um grande filme que foi campeão de bilheteria, que para mim é um filme inspirador, que ensina muito para a gente. Deveria ser assim, do cinema, uma das maiores produções, Shrek. Você lembra? Que filmássimo. Lá no Shrek tinha um burrinho, que eles vão para um lugar chamado tão distante. E o burrinho fica assim: a gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? Adolescente com fome no carro é assim, né? A gente já chegou? É tão distante, filho. A gente já chegou? A gente já chegou? Gente com fome, ela é diferente. E aí, irmão, pensa agora que negócio engraçado e estranho. Felipe tem que ter dinheiro, vai ser 1 ano de trabalho para comprar comida para esse povo todo, para que cada um coma um pouquinho. André traz o moço, 5 pães de cevada. O pão hebreu, o pão que hebreu comia era pão de farinha. O pão de cevada era um pão de pouca qualidade. Era um pão que estragava até mais rápido. Mas era um pão rápido para fazer, para levar para comer hoje mesmo. Tem só esse pão e 2 peixinhos. Olha que interessante. Jesus, ele então vai, tudo bem, dá para cá o pão, dá para cá o peixe. Vamos orar por isso. E o texto vai dizer, irmão, para a gente, que a multidão tinha fome. 5.000 homens. Homem é adulto, na proporção bíblica é alguém que já se alistou ao serviço militar. Então ele é homem. Se não, era mancebo ou jovem. Podemos também caracterizar o homem na Bíblia por alguém que era casado. Então temos aqui 5.000 homens, e o evangelho de Lucas, Mateus e Marcos falam sem contar mulheres e crianças. São evangelhos sinódicos, eles são semelhantes, um se assemelha mais ao outro, um pouco menos que João, que tem um texto narrado de uma forma diferente. E o que é interessante? Jesus pega, e os estudiosos alegam 5.000
Homens, então, seriam 20 mil pessoas, eu acho que é mais, mas 20 mil pessoas, contando que cada um tinha 2 filhos. Olha que judeu tinha 7, 8 na época, mas vamos ficar com a teologia, que eles estudaram mais do que eu, 20 mil pessoas. Aí você pega 20 mil pessoas e fazemos uma conta. Segundo os nutricionistas que eu me pesquisei, falaram, pastor, uma pessoa com fome, ela é capaz de comer 500 gramas de comida. Eu sei que aqui na igreja tem uma galera que quando está com fome, mas vamos na média. Tem um idoso que come 200 gramas e tem um jovem que come 6 quilos. Vamos na média, vamos na média. Se for adolescente, come 12, mas vamos na média, de 500 gramas por pessoa. Irmãos, 5 pães de cevada e 2 peixes alimentaram 20 mil pessoas que comem em média 500 gramas. Eu gosto de conta, o meu negócio é número, irmão, eu gosto de número. Eu fiz a conta, irmãos, 10 toneladas de comida se comeu naquele dia, se cada um comeu 500 gramas. Irmão, só quem acredita nisso é crente, meu irmão. Porque pensa uma coisa, 10 toneladas de comida foi dado para aquele povo, e ainda sobraram 12 cestos cheios do que foi multiplicado. Irmão, o Deus que pega 5 pães e 2 peixinhos e faz dele 10 toneladas de pessoa alimentada é capaz de operar o milagre que você está buscando nessa manhã, em nome de Jesus. Pare de ser um incrédulo, você é da fé. Pastor, só louco acredita nisso então. A Bíblia diz que a gente é louco, todo mundo. Porque a sabedoria humana vai dizer, não vai dar para multiplicar esse pão todo. Mas o texto fala que eles partiam e davam, e o pão não acabava. Dá mais um pedaço aí, tio, dá mais um pedaço aí, tia, dá mais um pedaço aí, moço, dá mais um pedaço aí, seu apóstolo, seu discípulo, ou seu José, me dá mais um pedaço, seu Bartolomeu, me dá mais um pedaço, seu Judas, me dá mais um pedaço. E foi dando, e tinham comendo com a mão, segurando o pão com a outra, todo mundo comeu, sobrou, recolhe 12 cestos, meu irmão, que loucura. A dinâmica do milagre é muito simples. Jesus pegou o pão, levantou o pão, agradeceu por ele e partiu o pão. O milagre que sai da mão de Jesus sempre vai nos surpreender, porque apesar de Jesus estar passando por um grande dia triste, aquele dia é uma grande oportunidade para que o Senhor também opere o grande milagre. É no Novo Testamento o maior milagre coletivo que nós vemos. Sabe o que é isso, irmãos? Num dia em que Jesus está mal, perdeu alguém que ele amava, foi decapitado injustamente, ele está multiplicando o pão. Prepare-se para no dia difícil você ser uma voz profética para operar grandes milagres na vida daqueles que estão passando por momentos difíceis. O milagre não está relacionado com o que temos, mas sim com quem seguimos. O milagre não tem a ver com os discípulos, tem a ver com Jesus. Não tem a ver com ter pouco pão ou ter muito pão. O milagre tem a ver com eles confiaram de que Jesus faria o milagre. O milagre não tem a ver, meu irmão, se a situação é difícil, a circunstância é contrária, se as possibilidades são adversas. O que nós precisamos ter certeza no nosso coração é que nós servimos a um Deus eterno, soberano e poderoso, e tem domínio no céu e também na terra, porque tudo está nas suas mãos. Eu aprendi, irmãos, a não olhar para aquilo que eu tenho, mas confiar naquele que eu tenho. Não dá para confiar no que eu tenho, mas naquele que eu tenho. Porque o que eu tenho pode ir embora, mas aquele que eu tenho tem todo o poder no céu e na terra. Sabe o que é isso? Jesus, ele pergunta para Filipe, onde comprar pão? Porque logo a Filipe, não é a Pedro, a Tiago ou a João. Ele pergunta a Filipe porque Filipe é de Betsaida, daquela geografia. Filipe mora ali, Filipe veio dali, Filipe é daquele pedaço de terra de Filipe. Ninguém melhor do que ele para responder os melhores lugares para comprar o pão. Sabe por que Jesus está perguntando a Filipe? Porque Deus nunca vai cobrar de você aquilo que não está no seu alcance. Guarda no seu coração uma coisa, meu irmão. Deus nunca vai cobrar de você aquilo que não está no seu alcance. Ele não pode perguntar a Pedro. Pedro é da Galileia, Pedro não saberia dizer, mas Filipe tem a obrigação de saber. Você quer perceber uma segunda coisa que eu aprendo nisso? Jesus, Deus, nunca vai cobrar de você lugares que Ele não te colocou.
Se Deus plantou você na sua família, a sua responsabilidade é que toda a sua casa sirva ao Senhor a partir do seu testemunho e da sua pregação. Pastor, mas a minha família é enrolada. Você é o cara melhor e a varoa melhor para desenrolar a família enrolada, porque Jeová colocou você lá por isso. Pastor, a minha empresa é um caos tremendo. Não é a melhor pessoa do planeta para transformar uma empresa que é caos, chama-se você. Deus te colocou no ambiente, e naquele lugar que você está, Deus vai cobrar de você daquilo, naquele lugar onde Ele te colocou. Aí sabe o que a gente faz? Ah, não tem dinheiro, não tenho tempo, não dá para orar, é muito difícil. Filipe já encontrou uma solução. Agora, meu irmão, vamos ser assim. Filipe sabe que Jesus é todo poderoso, que Ele é o dono de todas as coisas. Mas que cara estranho esse Filipe, hein? Filipe geralmente é um cara estranho. Não os daqui da igreja, os das outras igrejas. Filipe geralmente é um cara estranho. Percebe uma coisa? Filipe fala assim: Senhor, se tivéssemos 200 denários, 200 dinheiros, não seria suficiente para ensinar, dar comida para todo esse povo. Sabe o que Filipe está fazendo? Preste atenção, irmão. Filipe está ensinando matemática financeira para Jesus. Senhor, faz a conta comigo, ó. Aqui, 200 dinheiro, dividido por pão, não vai dar. Filipe está ensinando para Jesus matemática financeira. Ó, se pegar a raiz quadrada do cosseno, mais os catetos, somado à hipotenusa, Jesus deve ter cruzado o braço e falado assim: não é possível que esse camarada quer me ensinar matemática, sendo que eu sou o criador da matemática. Já percebeu que a gente fala assim: Deus, vou operar um milagre na vez de alguém aqui. Eu ficava assim: ah, Senhor, na minha vida está tão difícil. Ó, vida. Ó, céus. Você não é crente não, meu irmão. Porque crente é meio loucão. A gente faz os negócios que a gente não acredita. Nós acabamos de aprovar a compra de um terreno sem 1 centavo para comprar. Se fala isso lá no mercado financeiro, vai ser: esse povo endoidou. Mas nós sabemos em que nós temos crido. E vamos pagar tudo que for decidido. E ainda vai sobrar 12 cestos cheios em nome de Jesus. Porque tem que sobrar um pouquinho ainda para a gente poder esfregar na cara do cão e falar: você pode até saber de matemática, mas o que controla os céus e a terra está sempre do nosso lado, porque Ele tem todo o poder. Filipe, você está louco, Filipe? Filipe, você está explicando para Jesus que não dá para fazer. Meu irmão, é igual você. Que quando Deus dá uma direção na sua vida, você vai lá na gaveta e pega o contra-cheque e fala assim: é, Senhor, com esse salário que eu ganho não vai dar certo. Desse jeito. Ah, Senhor, eu sei que não vai dar. Para minha empresa dar esse passo de fé, não dá, é só para multinacional. Não, Senhor, para eu dar esse passo de empreendedorismo, é só se aparecesse na minha conta 1 milhão. Irmão, só em filme de Hollywood que acontece isso. Você precisa aprender a se mover exclusivamente pela fé. Filipe chega, não dá para conversar contigo mais. Aí chega o André com o menininho. Está aqui o menino, esse menino é bom, Jesus. Ah, é dono de panificadora? Não. Ele tem distribuição de pão na cidade? Não. O que esse menino tem que os outros não têm, dos meninos que aqui estão? Ele é guloso. Porque um adolescente, Deus abençoe os adolescentes, um jovem, 5 pães e 2 peixes. Para o menino é muito, para a multidão é nada. E Jesus começa a ver uma ponta de esperança. Ah, achei um cara de fé. Só que o cara completa a frase: o que é isso para tanta gente? Você precisa ser parte do milagre. Jesus vai te curar quando você entender que você faz parte do milagre. Não adianta fazer conta, não adianta diagnóstico, não adianta nada. Eu me lembro de um testemunho de uma pessoa que chegou com os exames no médico.
E o médico falou, seu caso é grave, não tem muito jeito, isso aí assim, é muito difícil de ter recuperação. É uma doença que não tem nem tratamento. Essa mulher pegou o exame e foi para a igreja. Aí na hora da oração, da fé, ela pegou o exame e colocou no altar. Aí o intercessor desavisado tascou o óleo da unção no exame da mulher. E na mulher também, e ungiu a mulher, ungiu o exame, ungiu tudo. Ela ficou até meio chateada, porque estava manchado o exame. E aí ela resolveu fazer outro exame para levar no médico. E ela foi, falou, doutor, me passa outro exame. O médico passou outro exame, ela pegou aquele exame, levou no especialista. E aí ela levou o exame ungido e o exame não ungido para o médico. O velho e o novo. E o médico olhava para o velho e olhava para a mulher, olhava para o exame velho, olhava para a mulher, olhava para o novo, olhava para a mulher. Falou assim, é a mesma pessoa? A mulher, esse aqui foi lá na igreja. Ah, coisa de igreja, esses crentes são tudo louco. Jogaram um óleo fedorento aqui no exame. Mas o que é isso aqui? A moça, é porque me ungiram para eu ser curada. Eu não sei o que aconteceu nessa igreja lá, mas avisa lá que essa pessoa do exame não é a mesma desse. A doença que estava aqui não está aqui. E essa mulher levantou e falou, glória ao Deus que eu sirvo, porque me ungiu no altar do Senhor e eu fui curada. Aí o médico, vai, segue teu caminho. Mas depois que ela estava saindo, o médico, tem como arrumar um pouquinho desse óleo para mim, não? Sabe o que acontece, irmãos? Nós não conseguimos explicar milagre. Nós temos que aprender a vivê-los em nome de Jesus. Agora tem um negócio que eu acho curioso. Que André, ele fala assim, tem um menino aí, bota para mim o versículo de número 9 na tela, por gentileza. Tem um menino aí que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Coloca na tela para a gente ler junto. Vai aparecer aí. João capítulo 6, versículo 9, receba. Tchau. Shazam. Vai aparecer Mateus, João, capítulo de número 9, capítulo 6, versículo de número 9. Agora vai, receba. Amém, recebeu. Então vamos ler lá junto comigo, vamos lá, 1, 2, 3 e 3. E 2, de novo. Peixe. Quem está escrevendo isso é João. João, ele trabalhava com pesca, irmão. Ele sabe o que é um peixe. Deixa na tela para mim agora. Coloca agora o versículo de número 11, por favor. Versículo 11. Vamos lá? Está na tela? Então volta para Vamos lá, vamos ler junto. Vamos lá, no 3. 3. Deixa eu ler para você. O versículo 6 fala que o menino tinha o que na mão? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, partiu pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixinhos. O que Jesus está... Não, vamos ler de novo. Está escrito o que aí, meu irmão? Está escrito o que no texto? Vamos fazer melhor? Espera aí. O versículo 6 fala que era peixinho. O versículo 11 fala que era peixe. Alguma coisa de errado está no texto. Não está. Na mão do menino é peixinho, mas na mão de Jesus é peixe. Na mão do menino é pouquinho, na mão de Jesus é tudo que a multidão precisa. Quando você está na sua mão é pouquinho, mas quando você coloca na mão de Jesus não é mais peixinho, porque João não tem coragem de olhar aquele peixe na mão de Jesus e ver da mesma forma que ele viu na mão do menino. Na mão do menino é escassez, na mão de Jesus é multiplicação, na mão do menino é peixinho, mas na mão de Jesus são peixes. Aprenda uma coisa, João já estava percebendo que alguma coisa estava acontecendo, porque eu tenho um pouquinho na minha mão, mas quando está na mão de Jesus, tudo se torna grande. Percebeu isso, irmão? Por esse motivo, meu irmão, que nós não vivemos na lógica desse mundo. Eu conheci um camarada que trabalhei com ele. Esse camarada tinha um salário estratosférico e vivia preso na mão de agiota, dívida bancária, prisioneiro de tanta coisa. E tinha um crente, faxineiro lá, que tinha um salário pequenininho e tinha tudo que queria.
Irmão, não tem a ver com quanto você ganha, mas tem a ver com quem você colocou os seus recursos na mão. Ah, o cara é cheio de saúde, passou mal, morreu. E o crente está lá velhinho, não tem nada, está vivendo. Não dá para explicar? Não dá para explicar. Uma família, um moço de 18 anos foi internado com a bisavó com Covid. Os dois, a avó com 89 ou 90 e o jovem com 18. O bisneto com 18. É bisneto, com 18. E os dois foram internados com Covid. A véia voltou para casa e ele morreu. O que me chamou a atenção? Os dois fizeram o mesmo tratamento, coloca nariz, corta a garganta, coloca a traqueostomia, os dois vão morrer. O médico falou, se fizer nessa senhorinha de 90 anos, ela vai morrer. A velha estava no culto celebrando a Jesus, no dia, e o bisneto foi enterrado, cheio de saúde, malhava, puxava 200 quilos no braço, 1 milhão de quilos na perna, trincadão, saradão, morreu. Não tem lógica para milagre de Deus. Se tentar explicar, a gente se enrola. Mas o que eu vejo é, na mão do menino, peixinho. Na mão de Jesus, peixe. O menino, ele não é a provisão, mas ele é a ferramenta da provisão. Aprenda isso. O menino, ele não é a provisão. Ele é o quê? A ferramenta. Ele é o canal. Ontem eu estava numa festa e me levaram para orar para ver uma fonte de água. E eu me lembrei de um episódio que eu vivi no primeiro ministério, lá no interior do estado do Rio de Janeiro. Lá a companhia de água, ela não usava água encanada da companhia, ela usava água de uma cachoeira que era tratada. Então era mais ou menos assim, entenda isso. Fui de carro, parei na entrada da área de tratamento, entramos num caminhãozinho, subimos mais uns 3 quilômetros morro acima. Chegamos lá, encontramos uma nascente pequena e atrás dela uma nascente gigantesca. E o geólogo explicando, e o biólogo explicando, e o chefe de operação explicando, aqui tem uma nascente. E fizemos uma caixa d'água gigantesca para compor essa água, tratá-la e mandar para vocês. Embora a água seja uma água boa, tem que ter algum tipo de tratamento. A água é cristalina, mas tem que tratar. Tratamos a água para chegar na casa. Só que a caixa d'água ficou pequena, transbordava todo dia. Então fizeram daquela caixa, distribuiu-se para 3 outras grandes caixas e também ficaram pequenas porque transbordava todo dia. E aí esse moço vai lá e distribui daquelas 3 caixas, outras três grandes caixas d'água que continuava pequena e vazava. E decidiram o seguinte, não vamos represar toda a água. A gente represa 80% e 20% deixa escoar, porque não tem jeito. E aí criou-se um rio lá na cidade, que o povo tomava banho, porque antes de chegar na população, a água era limpa. E aí, naquele papo, fizemos lá um lanche, batemos um papo, e aí o biólogo falou assim, eu era ateu até chegar nessa cachoeira. Falei, por quê? Porque eu não consigo entender de uma pedra jorrar água. E eu comecei a acreditar em Deus, e aí o papo virou de crente. Tinha eu, mas os crentes lá começamos a falar de crente, começamos a falar sobre isso, e ele falou assim, não dá para represar uma fonte que Deus criou. A gente represou a primeira faixa, ela transbordou. Aí represamos em 3 outras gigantescas caixas, ela transbordou. Fizemos agora em 9 outras caixas, com as outras 3, mais a outra, ela transbordou. Então nós decidimos, não dá para represar o que Deus está fazendo. Eu falei, opa, isso é profético. Receba no seu coração uma coisa, irmão. O transbordar de Deus é irrepresável na sua vida. Você precisa entender uma coisa. O que Deus começa a fazer, Ele é capaz de terminar. Ele vai transbordando na minha vida, na sua vida, e vamos transbordar na vida de outro. E embora saísse um tubo de água e ia até a minha casa para levar a água, aquele tubo era apenas o canal, mas a fonte estava lá no alto do morro. A fonte estava na parte mais alta. Os discípulos eram o canal. O menino era o canal. Mas a fonte foi Jesus. A fonte foi... Na sua vida, Deus vai colocar pessoas que serão canal de bênção para você. Mas a sua fonte é... Deus vai colocar pessoas que serão canal de milagre na sua vida. Mas a sua fonte é... Deus vai colocar famílias que serão canal de bênção para você. Mas a fonte é... A nossa fonte é... A nossa fonte é Jesus. Tudo vem dEle. Tudo é para Ele e tudo é por Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. Seus poucos recursos na mão de Deus vão te multiplicar. Seu pouco talento na mão de Deus vai se multiplicar.
Tudo aquilo que você colocar no seu ministério, ainda que seja com pouquíssimo conhecimento na mão de Deus, vai se multiplicar. Deus não está preocupado com os valores, Deus está preocupado em transbordar. Agora você imagina, irmão, uma fonte que jorra dentro de nós, daqueles que beberam da água que Ele deu, jamais tem sede. Jesus mandou aqueles homens assentar. Havia muita relva naquele lugar. Estavam todos assentados, um número de quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus agora está fazendo aquilo que eu aprendi isso na devocional do pastor, tem que honrar, né, que escreveu, Max Lucado. Max Lucado tem uma devocional que é o Salmo 23. Ele fala o seguinte: Jesus nesse tempo, ele manda que o povo se assente, organiza aquele povo, deve ter separado a família por família, senta aqui família por família. Ó, Felipe, você é bom de matemática financeira, então organiza o povo aí como é que vai sentar. Organiza o povo como é que vai sentar. O André, você que é o Relações Públicas, que trouxe o rapaz, você organiza agora as mais velhas, os mais novos. Pedro, você que tem uma espada e é brabo, fica com a espada em pé, se alguém levantar, você corta o pescoço. Não, isso não teve. Mas Pedro deve ter ficado, cala a boca, senta aí, rapaz. Está levantando por quê? Deus não mandou sentar, senta todo mundo. Organizou. Porque tem um problema, irmão. Max Lucado fala o seguinte: se o milagre acontece no meio de uma confusão tremenda, eu falo assim, foi o menino que viu o negócio do menino com os pães aí, que ele é amigo do Felipe, que mora aqui, que é conhecido do André, e eles juntaram uma grana lá com o negócio de 200 drenar. Não, acabou. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você quer um pouco de glória aqui na terra, vire mártir e seja apedrejado e morto, porque é a única glória que você vai ter, a única glória que podemos carregar pelo Evangelho é se morrermos em nome dele. Fora isso, nenhuma glória. Jesus não divide a glória dele com ninguém, todos sentados, todos sentados. E aí, Max Lucado diz, o milagre tem a ver com tirar a bagunça, acabar com a confusão e organizar. Você espera um milagre na sua vida, mas sua família está desestruturada, nunca vai ter milagre. Você espera um milagre na sua família, mas o seu namoro é um namoro sem santidade, não vai ter milagre. Você quer um milagre no seu casamento, mas você, marido, maltrata a sua esposa, você, esposa, bate no seu marido, não vai ter milagre. Você quer milagre, mas você está em adultério, não tem milagre. Você quer milagre, você está em pornografia, não tem milagre. Pastor, eu quero milagre financeiro, você defrauda o dízimo, não tem milagre. Mas se você hoje decidir organizar a sua vida, o milagre vai bater na sua casa e na sua porta em nome de Jesus. Jesus organizou, organiza primeiro, arruma a tua vida, arruma a tua casa, separe tempo para oração, comece a ler a palavra, se participe de jejum, se integre nas coisas espirituais. O milagre começou a acontecer, porque começou a organizar tudo, e todos se assentaram naquele lugar. Todos assentados, todos estão sentados naquele grande pasto, e o pão está chegando, o pão está chegando, o pão está chegando, o pão está chegando. E aí eu me lembro do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz assentar em verdes pastos. Aquele povo está olhando e falando, é Jesus, Ele é o sumo pastor que estamos esperando, Ele é o profeta que estamos buscando, e está se cumprindo a palavra do Salmo, que o Senhor tem cuidado de nós. É sensacional. Aqueles homens eram como ovelhas que não tinham pastor. Jesus fala, eles andam errantes como ovelhas que não têm pastor. Mas o pastor chegou. Jesus chegou. O sumo pastor chegou. Assentou. Todo mundo comeu. Aí a esposa comeu, falou assim, irmão, pega um pedacinho, caso acabe, não deixa assim as crianças comer não. E aí segurou, e volta o discípulo dando pão de novo. E volta o discípulo dando pão de novo. O texto fala que estava anoitecendo e foi escurecendo, e multiplica pão, e multiplica pão, e multiplica pão, e multiplica pão. Liga para a Copel para ver se manda um gerador para acender a luz, está muito escuro aqui. Eu acredito que não acendeu-se uma lua gigantesca no céu, com as estrelas iluminando aquele lugar. Estava tudo perfeito para milagre, e come pão, e agora todo mundo, quem está satisfeito? E crente satisfeito, irmão, tudo crente. Crente tem uma unção de comer muito e levar para casa da festa. Eu fui numa festa ontem, irmão. Me deram um saco com pão, com um negócio. Eu não pensei 2 vezes. Catei, sou crente. Azar de quem não ganhou. Eu não tenho tempo ruim, eu sou crente. Levei para casa. Levei pão caseiro, pinhão, uma geleia de pera. Oh, Deus é fiel. Nunca tinha comido. Deus é maravilhoso. Vou levar, se eu quer. Mas óbvio. Eu sou crente.
É aquela história do moço que teve um almoço na igreja e no final um varão chegou assim: eu queria uma quentinha para levar para o meu cachorro. Aí a esposa: mas a gente não tem cachorro, marido. Que pessoa? Então, uma coisa linda, irmão. Coisa linda. Organiza a sua vida, querido. Organiza. Tinha uma moça que a gente era da intercessão junto, e ela falava assim: pastor, temos que viver uma fase na vida com Jesus, que a gente vai catar pecado igual catar piolho em cabeça de criança de piolho. Um por um. Tira aqui. Vai lá. Você tem um dia inteiro para avaliar a sua vida, para sentar na relva, para organizar. Porque quando você tiver com a sua vida toda organizada, sem pecado na sua porta, sem acesso a pecado na sua caminhada, você vai poder estar sentado e sendo alimentado, não pelo pão de cevada, mas pelo pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Aquele que come do pão que Ele deu jamais tem fome. Aquele que bebe da água que Ele deu jamais tem sede. Dá-nos de beber dessa fonte, Senhor. Olha que coisa linda. Aqueles homens comeram, mulheres comeram, todos comeram, e estava tudo bonito. E os discípulos foram o canal, o moço foi o canal. Mas não se esqueça, Jesus é a fonte. Ele é a fonte que nós temos. E o que é maravilhoso, e aqueles homens que viram o milagre que Jesus tinha feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Um povo que estava há tantos anos sem um profeta. Pós-morte de João, que era um profeta que preparava o caminho, Jesus agora assume o compromisso: eu sou a voz profética para essa geração. Você precisa assumir na sua família, na sua casa, nos seus negócios, que você é a voz profética para esse tempo, em nome de Jesus. Você vai ser o canal para muita gente ser transformada esse ano, em nome de Jesus. Mas a fonte é Jesus. Erga sua mão bem alto, feche seus olhos e comece a dizer para o Espírito Santo: Senhor, o que eu preciso mudar agora? Eu tenho que consertar muita coisa, porque a fonte é Jesus, mas eu quero ser um canal. Eu quero ser um canal. Eu quero ser um canal. O Senhor está convocando você para ser um canal. Na sua mão é peixinho, na de Jesus é peixe. Na sua mão o pão pode até estragar, mas no final vão ter 12 cestos. O Senhor está nos convocando nessa manhã para sermos um canal. Eu sou um canal. Através da minha vida vai fluir vida para outros. Através da minha vida vai fluir bênção para outros. Através da minha vida milagres fluirão a outros. Através da minha vida, milagres da parte do Senhor baterão em portas, em nome de Jesus. Eu serei o canal de vida que o céu precisa para que Jesus use a minha vida, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Senhor, nós oramos essa manhã para homens e mulheres que entraram nessa casa, que são canais do Senhor. Pai, um canal obstruído não tem finalidade alguma, mas desobstrua, Senhor, com a Tua mão poderosa, com o derramar da Tua unção. Senhor, desobstrua todos os canais que podem vir a estar nos atrapalhando de sermos uma fonte de vida. Nós saímos daqui nessa manhã num compromisso contigo, Senhor. Somos o canal ligados à fonte, somos o ramo ligado à videira, e a nossa vida dará frutos, não a 30, nem a 60, mas a 100 por um, a 100 por um, em nome de Jesus. Se coloque de pé aplaudindo o Senhor nessa manhã. Vamos cantar o quê? Essa aí, essa mesmo, Sueli. Eu sabia que você sabia. Eu queria que você cantasse louvor e fosse para a sua casa dizendo: Senhor, eu vou ser um canal. Em julho verei minha família transformada. Em julho vou pregar Jesus, vou orar por enfermos, vou abençoar famílias. Eu sou o canal que o Senhor tem para abençoar o Brasil. Me dá essa bandeira aí, né? Vamos orar pelo Brasil, né? Tá ruim o Brasil, né? 50% de taxação vai cair por terra em nome de Jesus. O Brasil pertence ao Senhor. A nossa nação pertence ao Senhor. 38% do povo brasileiro pertence a Jesus. Então a nossa oração é: Senhor, nós somos o canal que vai jorrar a fonte que é Jesus em todo o Paraná, Curitiba, em toda a região sul do Brasil. E essa nação será conhecida por uma nação
que é organizada debaixo da mão do Senhor. Estenda para cá as suas mãos. Senhor, receba a nossa oração por essa nação. Nós cremos, Pai, que o Brasil pertence ao Senhor, que a nossa nação é transformada, será transformada pelo Senhor, que a palavra do céu será maior do que qualquer palavra humana que possa bater nas portas dos brasileiros, Pai. Estão dizendo que o Brasil vai falir, Pai, mas Deus, queremos entregar o nosso peixinho em tuas mãos, e o Senhor vai multiplicar, e veremos, Pai, o nosso país, uma nação sarada, transformada por uma intervenção da fonte que é Jesus, que vai transformar do Oiapoque ao Chuí. Todo o nosso Brasil vai se render ao Senhor, porque há canais de bênção em cada cidade brasileira, e nós veremos a nossa nação rendida ao Senhor, em nome de Jesus. Quem crê glorifica ao Senhor. Deus abençoe, meu irmão, vá em paz, uma semana de vida para você, e misericórdia da parte do Senhor, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor.